Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos falar sobre um evento que aconteceu faz quase 2000 anos atrás, mas ele ainda é atual porque coisas semelhantes ainda podemos encontrar. Vamos ler este evento bastante específico que encontramos descrito no livro de Atos. Diz assim: Kefa e Yohanan ainda estavam falando ao povo quando chegaram os Kohanim, o capitão da guarda do templo, e os Tzedukim, muito irritados porque eles estavam ensinando ao povo a doutrina da ressurreição dos mortos e apresentando Yeshua. A guarda do templo os prendeu. E como já estava anoitecendo, colocaram-nos na prisão sob custódia até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem confiaram, e apenas o número dos homens chegava perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades do povo, os anciãos e os mestres da Torá, reuniram-se em Jerusalém com Hanan, o Cohen Hagadol, Caiafa, Yohanan, Alexandre e outros homens da família do Cohen Hagadol. Mandaram trazer os emissários diante deles e lhes perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Kefa, cheio do Ruach HaKodesh, disse-lhes: líderes e anciãos do povo, se somos chamados hoje para prestar contas de um ato de bondade feito a favor de um deficiente, se vocês desejam saber como lhe foi restaurada a saúde, saibam vocês e todo o povo de Israel que por meio do nome do Messias Yeshua de Nazaret, a quem vocês executaram em uma estaca como criminoso, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí diante dos senhores curado. Este Yeshua é a pedra rejeitada por vocês, construtores, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Percebendo a ousadia de Kefa e de Yohanan, e sabendo que eles eram Am Haaretz, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram também que eles haviam estado com Yeshua. Além disso, podiam ver ali com eles o homem que fora curado. Portanto, nada podiam fazer para desacreditar a cura. Assim, ordenaram-lhes que se retirassem do Sanhedrin, enquanto debatiam o assunto em particular. Que faremos eles? Se perguntaram. Qualquer pessoa que estava em Jerusalém pôde ver um milagre inegável aconteceu por meio deles. Não podemos negá-lo. Mas, para evitar que o ocorrido se dissemine ainda mais entre as pessoas, vamos adverti-las de que não usem mais este nome. Dessa forma, eles os chamaram outra vez e ordenaram-lhes que, sob nenhuma hipótese, deveriam falar ou ensinar em nome de Yeshua. Entretanto, Kefa e Yohanan responderam: julguem entre si mesmos se é correto aos olhos de Deus dar atenção ao que vocês dizem ou a Deus. Quanto a nós, não podemos parar de falar a respeito do que vimos e ouvimos. Eles os ameaçaram durante mais algum tempo, mas por fim deixaram-nos ir. Eles não poderiam puni-los por causa do povo, porque todos estavam louvando a Deus pelo acontecido, pelo fato de o homem curado miraculosamente ter mais de 40 anos de idade. Bem, o relato, o evento que aconteceu nesta época em Jerusalém, inclusive perto do templo. Lembremos que ainda o templo estava em pé, o templo que foi erigido por Herodes.
Então era um prédio ainda suntuoso e muito movimento. Acontece que Kefa e Yohanan, eles viram na porta do templo um paralítico que havia nascido paralítico. E eles, na autoridade que o eterno Criador dos céus e da terra lhes deu autoridade para que aquele homem fosse curado. E ele se levantou e começou a glorificar o Eterno. E uma multidão de pessoas viu aquilo, conheciam aquele homem que há muitos anos mendigava na porta do templo. Mas aquele homem agora não estava mais debilitado, ele estava em pé, normal, como qualquer outra pessoa. Bem, como o próprio povo, as pessoas, as autoridades tiveram que reconhecer, não havia como não ver, porque até eles, os sacerdotes, conheciam aquele homem que sempre esteve por ali durante anos e anos. Ele tinha 40 anos de idade, então imaginemos que, já que ele nasceu paralítico, todos ali o conheciam. Pois bem, acontece que aquele homem estava curado e ninguém podia negar isto. Os sacerdotes, nós sabemos que os sacerdotes naquele tempo, então, eram chamados então dos saduceus, eles não reconheciam a ressurreição dos mortos, enquanto os fariseus, sim, acreditavam nisto. Havia essa divergência. Porém, quando eles ouviram que Kefa e Yohanan estavam falando a respeito que o Mashiach já veio e que haveria a ressurreição dos mortos, eles ficaram incomodados. Então tentaram calar a voz daqueles homens. Pois bem, acontece que eles tinham autoridade, sem dúvida, eles eram autoridades do povo de Israel. Só que havia uma coisa, entre o povo, entre aquela comunidade em Jerusalém, vamos lembrar, todos eles judeus, eles ouviram o que Kefa e Yohanan tinham a dizer depois de terem visto aquele milagre. E eles falaram a respeito de Yeshua, o Mashiach. Bem, para os sacerdotes e outras autoridades, aquilo soava muito estranho, até porque isso ameaçava a sua própria autoridade. Contudo, aquele povo não somente viu o milagre, como também as palavras que Kefa e Yohanan falaram convenceram-nos. Eram todos judeus. Só os homens, contando apenas os homens, eram quase 5.000, que com aquela única mensagem de Yohanan e de Kefa, eles creram que realmente Yeshua era o Mashiach. Então, o que se pode dizer? Autoridades, por questões humanas e não por causa da Torá, questionaram a respeito de Yeshua, se sentiram ameaçados. Porém, multidões de judeus lá em Jerusalém e depois em toda a terra de Israel creram sim, Yeshua era o Mashiach. Por quê? Porque ele confirmou todas as profecias. Hoje nós vemos o mesmo tipo de situação. Algumas autoridades, por motivos que eu não é da nosso feitio, nem é da nossa autoridade, não é nosso propósito questionar, eles rejeitam Yeshua e dizem, não, Yeshua não é o Messias, não foi, estamos esperando ainda. Mas a verdade é que o povo de Israel já sabia muito bem que o Mashiach estava entre eles, porque os sinais que ele fazia, ninguém mais poderia fazer algo parecido. E a mensagem do Mashiach Yeshua tocava os corações, e eles tinham esperança, tinham agora um entendimento melhor do que é conhecer o Eterno, do que é se aproximar do Eterno, e havia esperança de vida eterna, coisa que os sacerdotes, os rabinos, as autoridades religiosas não proporcionavam para o povo. Então saiba, sim, aquilo que querem esconder de você, isso acontece no mundo inteiro com todas as pessoas, muita gente querendo ser do contra a vontade do Eterno, deviam pensar melhor, conforme disse Kefa. Pensem bem, a quem devemos dar ouvidos? Aos homens
ou ao eterno? Eu escolho o eterno. E você? Prefere dar atenção à palavra das pessoas ou quer obedecer o que o eterno preparou para que você tenha esperança? Receba Yeshua na sua vida e conheça a sua mensagem e você vai ser uma pessoa diferente e que vai se aproximar do eterno e ter certeza que fará parte do reino do eterno. E assim, confiando plenamente na palavra de Yeshua, nós desejamos que você seja abençoado. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.